A gente está aqui em mais uma live, uma transmissão ao vivo que a gente pode bater um papo aqui, eu, vocês e o nosso convidado. Hoje a gente está aqui com o Edmar, colaborador da FEB TV, da Juventude, e a gente vai falar sobre o tema de adoção. Antes da gente começar, só queria apresentar o cenário que a gente está aqui hoje, que é do programa da FEB TV, Vida e Doutrina. Tem vários programas desse Vida e Doutrina na FEB TV, no canal do YouTube. E se você quiser conferir, só procurar lá, que todos vão ser muito bons, com certeza vocês vão gostar. Edmar. Boa noite, galera. E aí, o que tem a ver espiritismo e adoção? Pergunta muito interessante. Na verdade, a adoção, ela é algo supra-religiosa. Vamos combinar que a adoção não é exclusiva do espiritismo. Claro. Tá? Nós temos vários processos de adoção, não só com a participação de pessoas que têm alguma preferência religiosa, mas também tem pessoas que não têm nenhuma preferência religiosa. Sim. Mas o que o espiritismo pode ajudar para quem quer saber um pouco ou que quer se, entre aspas, aventurar-se num processo de adoção? A doutrina espírita, ela nos traz um entendimento amplo das nossas múltiplas existências. E toda vez que nós vamos pensar em adoção, a gente vai se perguntar para aquela criança que nós queremos adotar, ou aquele grupo de crianças que nós queremos adotar, que alma veste aquele corpo. E essa alma, ela pode ter laços profundos conosco em muitas existências, nas nossas outras vidas. Talvez encarnações nada moles, não é verdade? É verdade. Mas como nós acreditamos, nós estudamos sobre essas múltiplas existências e essas nossas relações, esses laços espirituais, o Espiritismo realmente nos facilita em muitos aspectos a ter talvez mais coragem, ou diria, mais facilidade de entender algumas situações e realmente entrarmos nesse processo com a maior facilidade. Eu acho interessante porque nós que somos espíritas, a gente já tem essa concepção até com os filhos biológicos, né? De que a gente provavelmente conhece os nossos pais de alguma outra experiência, que pode ter sido boa ou não. E que, na verdade, esse laço sanguíneo não é o que determina, né? Então, a adoção fica até um processo mais simples. Na verdade, tem muitas pessoas que não entendem direito, não gostam muito, não curtem esse lance da reencarnação, né? Até mesmo utilizam isso, que acham que a própria reencarnação seria algo que até diminuísse a intensidade das relações dos laços familiares. Ao contrário, as reencarnações fazem apertar esses nossos laços, porque muitas das vezes nós somos, essa nossa família já foi várias vezes famílias. É claro que às vezes a gente muda o nosso papel, um está como mãe, o outro está como filho, agora eu estou como pai, agora eu estou com o irmão, mas esses nossos laços vêm sendo construídos há muitas e muitas experiências, há muitas e muitas encarnações, que podem ser boas, podem ter sido excelentes e podem ter sido às vezes desafiadoras, né? E a adoção, na verdade, ela vai entrar neste contexto não mais com apenas o laço material da nossa consanguinidade, mas ele pode ser aquela alma que nasceu lá naquela outra família, seja da forma que for, pode ser esse nosso ente querido, ou aquele nosso ente que nós tivemos alguns problemas a resolver, que já tivemos muitas experiências lá atrás. Porque eu acho que é interessante a gente falar sobre a família espiritual e a família material. Nem sempre a nossa família espiritual está encarnada toda junta. E a gente pode achar esses entes queridos da nossa família espiritual em outras famílias, né? Em outros papéis. Sim, em outros lugares. Na verdade, dentro do nosso processo evolutivo, realmente, nós vamos tendo várias experiências e as nossas famílias espirituais, quanto mais evoluído nós estamos, mais a nossa família espiritual se amplia. Tanto que, se vocês observarem os nossos grandes representantes que vieram como exemplo do amor, da caridade, exemplos fiéis do cristianismo puro, eles são tão amáveis, muitos deles nem constituíram família biológica, mas construíram uma família espiritual, laços tão fortes, tão grandes,
que cada vez mais nós vamos chegar ao nosso objetivo da nossa grande família universal. Ser uma ação. Nós realmente iremos nos amar verdadeiramente, profundamente, até um estranho. Sim, é. Imagina. É aquela ideia, né, que a gente que às vezes é tão difícil imaginar o quanto que Jesus nos ama. E aí ele nos ama como uma família mesmo, né? É como se fosse próximo, porque a gente não está próximo dele, mas ele está próximo da gente. E quanto mais evoluído, mais perto a gente chega desse amor universal, digamos assim, né? Tá lá em Marcos, né? No capítulo 3, no versículos 30 em diante, o próprio Jesus, ele perguntar quem são meus pais, quem são meus irmãos? E ele fala, olha, estes são os meus pais, estes são os meus irmãos. Todo mundo. Imagina, é um nível quando nós vamos alcançar. É claro que talvez o Jesus seja uma referência que nós possamos até ter um entendimento. Talvez esteja muito distante, mas nós vamos treinando esse processo, né, dentro do nosso lar, com nossos filhos biológicos, também por meio dos nossos filhos adotivos, também por meio das nossas afinidades, dos nossos apadrinhamentos, cada vez mais buscando amar mais pessoas e tê-los como membros muito queridos da nossa família. Isso aí. Pessoal, só corrigindo aqui, eu falei família material, mas eu deveria ter falado família consanguínea, ok? Então tá bom. Pessoal, vocês podem mandar perguntas, contar da história de vocês, dividirem. Se vocês têm conhecem alguma história de adoção, se vocês são adotados, se vocês querem adotar. Enfim, a gente tá aqui para falar sobre esse tema e, obviamente, com a visão do espiritismo, mas é para falar com vocês, então conversem com a gente. Ed, qual a sua relação com esse tema, assim? Porque onde ele surgiu na sua vida, pessoalmente? Muito interessante. Eu e a minha esposa, Cataline, nós somos pais de 5 filhos. Desses filhos, 2 vieram integralmente pelo processo de adoção. Na verdade, eu posso até dizer que no meu caso, eu adotei 2 filhos e meio, porque a Duda, minha filha mais velha, ela veio já do primeiro casamento da minha esposa. Então, eu adotei, quando eu casei com a Cataline, eu adotei também a Duda como filha. E depois nós tivemos mais 2 filhos biológicos, 2 filhas biológicas. Depois desses 2 filhos biológicos, nós entramos num processo de adoção e adotamos mais 2 filhos. Então, de certa forma, temos alguma experiência com relação ao processo de adoção. Sim. E como isso entrou na nossa vida? O interessante, eu tenho uma irmã por adoção. Ela chegou na minha casa aos 3 dias de vida dela. Hoje ela está com 30 e poucos anos, né? Com 33 anos, já vai fazer 34. Mas a experiência da adoção foi um presente da minha família. Mas desde sempre, criança, já falava que eu queria ter filhos por adoção. E é interessante que a minha esposa também falava. E quando nós nos encontramos, nosso reencontro no plano físico, nós casamos, nós conseguimos materializar esse desejo. Então, por isso que a adoção foi muito presente em nossas vidas. E foi um processo, imagino que tenha sido longo, porque não é um processo muito rápido, né? Existe toda uma preparação, É interessante, existe um processo administrativo, burocrático, no qual nós optamos por seguir as leis, que isso eu recomendo, que este é o melhor caminho, porque nós temos também aquela adoção à brasileira, onde você realiza uma adoção e tenta regularizá-la perante a justiça. O melhor sempre é o contrário. Vamos procurar a justiça para entrar dentro de um processo legal, que tem todos os seus parâmetros, a sua forma de proteger as crianças e de capacitar um pouco mais para entender, estar apto a esse processo. Nós procuramos, no nosso caso, que foi, nós optamos por uma adoção tardia. O que seria uma adoção tardia? Adoção de crianças acima dos 3 anos, né? Nós entramos num processo e até sermos habilitados, passar por todos os momentos de capacitação, durou 3 anos. Mas esse prazo, ele é relativo, ele depende muito até mesmo do perfil da criança ou do grupo de crianças que você deseja adotar. Quanto mais novos, vai demorar um pouquinho mais, mas chega. Mas chega. Acontece. Pessoal, mais uma vez, vocês podem mandar as perguntas, os questionamentos de vocês, a experiência de vocês, mas só pedir para vocês enviarem essas perguntas, esses comentários, na transmissão que está acontecendo no canal
na fanpage da Minha Nada Mole Encarnação. Porque às vezes algumas pessoas compartilham vídeo nas suas páginas pessoais, nos grupos aí do Facebook, e aí as pessoas comentam nesse post, mas a gente não tem acesso, porque foram compartilhamentos. Então, entrem na fanpage do Minha Nada Mole Encarnação, a transmissão ao vivo tá lá acontecendo normal, se você tiver em outra página, e aí comente nesse post, ok? Porque aí a gente vai conseguir ver todos os comentários e poder responder vocês. E aí, Ed, depois desses 3 anos, chegou a vez de vocês. Muito interessante. Quando nós administrativamente estávamos aptos ao processo de adoção, chegou o belo dia que nós entramos realmente na fila de adoção, né? Que a gente só entra na fila de adoção quando está apto. Sim, quanto à justiça, o juiz já fomos aprovados pelos estudos multidisciplinares, uma equipe muito competente. Bom, eles estão aptos a ser adotados. Ou eles, o casal, ou ele, ou ela, ou todos os tipos de composição familiar estão aptos. Aí, realmente, nos apresentaram uma opção. Olha, neste perfil temos essas crianças, no nosso caso, o grupo de irmãos. E aí, nós nos interessamos em começar essa convivência e fomos, então, para o abrigo. Minha primeira e enorme decepção, quando eu cheguei no abrigo, a minha filha Vanessa, ela não queria ser adotada de jeito nenhum. E aquilo foi um banho de água fria. Sim. Porque foi um projeto de vida, na verdade, é um projeto de vidas. Envolveu não só o meu projeto, como da minha esposa, como os meus filhos que foram preparados nesse processo como todo. E chegamos lá na hora, depois de tanto ter trilhado, chega lá, ela não queria ser adotada de jeito nenhum. E é muito justo, até compreensível, porque ela foi abrigada muito cedo, a vida dela era todo o abrigo. Então nós tivemos que vencer este processo. Convivemos muito dentro do abrigo. É um processo, nós vamos nos conhecendo, é interessante que o processo ele é feito de tal forma para poder valorizar o conhecimento da pessoa, do ser espiritual, e não dos laços materiais, dos bens. Porque eles nem deixam que você pegue a criança e leve para a sua casa, inicialmente. Ou que dê presentes. Dê presentes, né? Não, porque senão a criança pode ficar envolvida e querer, não, eu quero aquela estrutura, eu quero aquela casa, eu quero aquele apartamento, eu quero aquele carro. Quando na verdade ela tem que escolher a família, A família. E o interessante é que o processo de adoção não são os pais adotando a criança. É uma adoção mútua. Nós estamos adotando a criança e a criança está nos adotando como pais. Isso é muito bonito. Então temos que respeitar muito esse processo. Sim. Foi uma experiência muito grande, muito boa. O Matheus, assim que ele me viu, ele ficou assim, apaixonado. E a gente teve uma relação, uma convivência muito boa. Primeiro começamos a conviver no abrigo, depois começamos a sair, visitas rápidas, saíamos locais públicos, evitando shopping, nós não podíamos levar na nossa casa. Aí o processo foi evoluindo, a relação foi amadurecendo, meus filhos entraram no processo e conseguiram ajudar esse processo de conquista, de convencimento da própria Vanessa. Depois, quando conseguimos evoluir esse processo de convivência, nós conseguimos autorização dos juízes para que eles fossem para a nossa casa. E quando eles foram para a nossa casa, que nós ganhamos uma guarda provisória, não uma guarda definitiva, porque eles são crianças mais velhas, né, adoção tardia, que eles ainda passaram por um período de aproximadamente 1 ano. Depois foi feito um novo estudo, onde foi comprovada toda a adaptação social deles. Aí sim o juiz finaliza o processo de adoção com a tão desejada certidão de nascimento, agora com os nossos sobrenomes. Foi um processo incrível. Que história bonita, né, gente? E vocês têm vontade de adotar? Vocês são adotados? Como é que é a história de vocês? Conta pra gente que a gente quer saber também. A Júlia de Brito Siqueira mandou um comentário pra gente. Tenho um irmão adotivo que eu amo mais que tudo na vida e sinto que ele está na família que deveria estar. Eu e meu esposo não pretendemos ter filhos biológicos, mas pensamos muito em ter filhos adotivos. Tanto eu quanto ele, a adoção é uma bênção. Que bonita. Muito interessante, isso é muito comum, sabia? De ter um caso na família e... Na verdade, dentro assim, das estatísticas, é muito comum pessoas que não têm filhos quererem entrar no processo de adoção. E esse não ter filhos podem ter várias causas, vários motivos. Desde a simples vontade, eu não quero ter um filho biológico. Mas também tem a incapacidade biológica, ou de um ou de ambos, de não conseguirem ter o seu filho. Essa situação, ela é muito comum. E
envolve não só questões psicológicas próprias, às vezes fraquezas, dificuldades, desejos, né? Visões egoístas do processo, que o processo administrativo ele te ajuda a entender, a superar isso. Mas o apoio espiritual e o apoio de uma religião, seja ela qual for, mas principalmente o apoio que o Espiritismo nos dá, através de todo esse ensinamento, que nós somos almas eternas, que nós tivemos múltiplas existências, que a nossa família espiritual, são laços espirituais que são fortíssimos, eles são amplos e não necessariamente todos eles estão encarnados nesse exato momento, nos ajuda muito a ter esse entendimento, ter essa coragem, essa vontade, porque nós temos a convicção que podemos ter um filho amado, especial, e ter um projeto de vida, de crescimento, de progresso com ele, mesmo ele não sendo sangue do meu sangue, carne da minha carne. Então, realmente, o Espiritismo ele nos ajuda muito. E, Júlia, é um sentimento muito nobre e espero que vocês tenham sucesso nessa vontade, nos planos de ter filhos adotivos. É uma experiência maravilhosa. Possível. Boa sorte. E uma vez eu ouvi que essa questão de adoção, todos os filhos seriam adotivos, porque os filhos são de Deus e na verdade você está passando aquele momento como pai daquela criança. Então, sendo consanguíneo ou não, o processo de adoção deve ocorrer, né? De você aceitar como seu filho e amá-lo assim. Excelente colocação. Na verdade, sendo filho realmente biológico ou não, por meio de adoção, o primeiro processo de um pai, de uma mãe para com o filho é adotá-lo. E é muito interessante que filho, pessoal, filho não sai, filho entra. O filho tem que entrar no seu coração, mesmo que tenha saído do seu ventre. Se ele não entrar no seu coração, se ele não for adotado por todos os seus sentimentos mais nobres, sentimentos de proteção, de responsabilidade, de vontade de cuidar daquela alma, de auxiliar no processo, ele não terá uma relação de pai e filho, tal qual nós entendemos como uma ligação espiritual. Porque perante a justiça, está lá o vínculo biológico dado pelo gene, né? Mas o laço espiritual, este que nós estamos falando do amor, realmente nós precisamos adotar. Então, todos os filhos, eles precisam ser adotados. É a característica comum a todos eles. E muitas das vezes nós não temos esse entendimento. Tanto que os nossos laços biológicos, eles não são eternos. A própria justiça, ele pode tirar o seu poder familiar. Antigamente era o pátrio poder, né? Hoje em dia é mais amplo esse entendimento. A justiça te tira o poder familiar. Tanto que coloca uma criança, um grupo de irmãos, para serem filhos de outros. Mas os nossos laços espirituais, essa nossa família espiritual, ninguém consegue romper. Nem o tempo, nem a distância, nem encarnações conseguem romper esses nossos laços tão fortes e eternos que eles são. Então, isso realmente é o que vale, né? A Kátia Arcila, ou Arcila, não sei, Kátia, mandou pra gente o seguinte: existe o mito de que o filho adotivo dá trabalho, mas todo filho dá trabalho. Apoiar um ser humano no seu desenvolvimento é trabalhoso mesmo. Eu não tenho filho, mas eu concordo com você, Kátia. Eu tenho 5 filhos de 20, 15, 13, 11 e 8 anos. Todos dão muito trabalho. Filho realmente dá trabalho. Na verdade, mas o filho exige um grande investimento pessoal, da família, porque nós como pais temos uma grande responsabilidade de auxiliá-lo no processo de evolução. Essa é uma responsabilidade que o próprio Cristo nos deu e que nós seremos cobrados se falharmos. Então, realmente, se a nossa evolução já dá trabalho, imagine nós evoluirmos e também ajudar a evolução dos outros. Dá trabalho, mas é possível e muito prazeroso. É claro que um filho que veio por adoção, principalmente quando ele já tem uma idade um pouquinho maior, que nós chamamos de adoção tardia, ele tem um histórico, ele traz uma história de vida. E que essa história de vida passou por um processo da educação moral, formal, que é diferente dos nossos valores, né? Até nós conseguirmos
trazer essa sintonia de reorganizar, reposicionar os nossos papéis e começar a passar os nossos valores para aquelas crianças, talvez exija um pouquinho mais de dedicação. Mas vamos lembrar que muitas das vezes, dentro do nosso próprio ambiente, dentro dos nossos laços consanguíneos, a nossa família material, né, sangue do sangue, carne da carne, muitas das vezes nós temos dificuldade nesse processo de aprendizado. Eu brinco, tem um amigo aqui da FEB mesmo que diz que muitas das vezes tem filhos que são mal educados. Aí ele falou assim, não, eles não foram mal educados, eles foram mal aprendidos, porque educados foram, né? Mas eles foram poucos teimosos em aprender aquilo que nós estamos tentando educar. É claro que talvez estamos falhando no nosso processo de educação, mas se nós insistimos um pouquinho mais com metodologia, com técnica, mas principalmente com amor e com exemplo, tudo dará certo. E além dessa responsabilidade que Deus dá aos pais e Jesus bem explicou com essa responsabilidade, o Espiritismo fala da responsabilidade dos pais, do papel dos pais, independente de qual processo foi que aquela criança chegou. Mas ele diz sobre essa responsabilidade, né? Sobre o papel que os pais têm na vida das crianças, principalmente na primeira infância. Sem dúvida. Está lá no Livro dos Espíritos, está lá no Evangelho, sobre o papel de ser pai. É claro que para uma criança recém-nascida, um ser muitas das vezes indefeso, ingênuo perante aquela nova oportunidade que ele está reencarnando, ele toma como o pai, as referências do pai e da mãe são verdadeiros deuses. Sim. Não é? Até certo ponto. Mas até eles certa idade. São aqueles seres que me dão comida, que me dão carinho, que cuidam da minha doença, que me dão abrigo, que me orientam. São as referências. Sim. Então são figuras, realmente viram ícones, tal qual um Deus. E o papel do pai é este mesmo, é de pegar aquela alma que está ali naquela oportunidade de resgate, de evolução, de reparação, ou até mesmo de ensinamento. Podemos estar recebendo ali um ser que veio nos ajudar, mas nós temos que colocar nessa experiência terrena, dar todas as possibilidades para que ele possa evoluir, possa cumprir o seu planejamento e auxiliar o próximo. E realmente isso é desafiador. Educar é uma tarefa constante, que nós temos eficiência maior em determinados aspectos, em algumas faixas etárias, mas nós podemos sempre educar a alma. Porque eu não posso ver uma criança, um adolescente, um adulto, existe uma alma imortal ali dentro, que ela pode e certamente irá aprender cada vez mais e se transformar. Ela se reforma intimamente, progride. Todos nós podemos ser educados em qualquer faixa etária. Podemos transformar a nossa forma de agir, de pensar. Foi assim que Deus nos criou. E a família é muito esse meio, né? É o primeiro contato que a gente tem socialmente. E por vezes é quem vai estar em todos esses momentos, né? Então vai poder, em diferentes momentos, em diferentes circunstâncias, vai poder dar essa base. O interessante é que muitas pessoas, eles acham que o processo da adoção é uma caridade para com aquela alma, né? Existe um processo de caridade? Pode até existir, mas este não é. Mas é diferente da própria caridade com filhos consanguíneos, por exemplo? Não é. Porque você combinou lá atrás que ia receber. Já estava combinado. Foi combinado. O processo de adoção, ele existe um planejamento espiritual muito grande, né? Muito grande. Como eu disse, são projetos de vidas. Envolvem não só a vida do pai e da mãe, mas dos filhos, familiares ali envolvidos, e existe uma equipe espiritual ampla auxiliando nesse processo, nesse planejamento. Mas o interessante é que muitas das vezes essas almas que entram na nossa família por meio da adoção são almas nobres, que elas estão ali porque têm coragem, têm força para suportar aquelas dificuldades, e muitas das vezes elas estão ali para nos dar e nos ensinar grandes lições de nossas vidas. E muitas das vezes tem pessoas que acham que nós estamos numa posição, nossa, aquele que está adotado, ajudando. Eu sou muito superior àquele pobre coitado que está ali. Não podemos ter essa visão. Vamos lembrar que ali existe uma alma milenar. É isso aí. Próxima pergunta, da Paula Abílio. Gostaria muito de adotar no futuro, mas tenho uma pergunta. A incapacidade biológica para ter filhos pode ter uma explicação espírita, por exemplo, o mau uso da paternidade ou maternidade numa outra encarnação?
Muito interessante essa pergunta. É mesmo? Na verdade, eu não posso aqui responder com plena razão e afirmar que todo caso de fertilidade e problemas biológicos tenha sido o mau uso da paternidade. Eu te afirmo que existe uma leis universais que vão nos facilitar e nos impor alguns desafios reencarnatórios. É claro que se eu fiz mau uso da paternidade, se eu fiz mau uso do meu corpo, se eu cometi alguns excessos, eu vou ter que passar por um processo de reparação. Pode ser esse? Pode. Pode ser outros? Não tenho condições de te afirmar o caso específico. Mas neste caso, nós não precisamos olhar para o retrovisor e procurar o porquê que eu faço isso, não. Vamos olhar para frente. Para frente é a vida que segue. Como eu posso ser feliz na plenitude, ser pai, ser mãe, já que biologicamente eu não posso, o que eu posso fazer para ter as mesmas felicidades? Deus, Ele quer que nós sejamos felizes e que nós aprendamos em todas as oportunidades a evoluir. Ele coloca isso, nós estamos num mundo de expiações e provas, passando por um mundo de regeneração, vamos nos regenerar, vamos passar por essa prova, vamos ser aprovados nessa expiação com louvor. Não vamos ter medo, não vamos olhar para trás e preocupar com as suas causas. Não, vamos olhar para frente. Eu fiz, né? Não, eu posso, eu consigo e tenho essas opções. Graças a Deus nós temos essas opções. Então, se você tem essa vontade, trabalhe, se esforce. Quando você estiver casado, porque hoje nós podemos ter adoção também monoparental. Só a mulher, só o homem, até casais homoafetivos. Apesar que a lei ela não tem nada específico, mas depende do juiz. Sim. Mas é muito comum, isso é um assunto bem interessante, porque é muito melhor que uma criança ela tenha uma família que realmente o ame, o cuide, do que ele estar lá exatamente, é o que a gente vinha falando antes. No modelo, né? que infelizmente, principalmente no nosso estado, ainda não está longe do ideal. Mas então, já que você estava respondendo que... Bom, enfim, se a pessoa tem vontade, enfim, e depois você deu esses exemplos, né, da adoção monoparental, até de casais homoafetivos, já que não é ele ou ela e as condições físicas, digamos assim, o que é preciso para ser pai? Mãe? Muito interessante. Assim, sua opinião. A vontade de cuidar, a vontade de ser parceiro num processo evolutivo, sabe? Ser pai e ser mãe não envolve necessariamente dinheiro, não envolve bens materiais, não envolve intelecto. Então, uma pessoa muito culta ou uma pessoa que não tem cultura nenhuma, ele pode ser pai e mãe. Uma pessoa muito rica, uma pessoa muito pobre, também pode ser pai e mãe. E o sucesso de ser bom pai, boa mãe, ter uma boa família, não passa pelas questões nem intelectuais e nem materiais. Então envolve muito amor, muito carinho. O único pré-requisito. E o Cristo nos traz a receita desde sempre, né? Ele veio trazendo um mandamento maior: amará a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Que próximo é este? Quem é o seu próximo mais próximo? Agora é você. Fisicamente. E espiritualmente? Bom, aí eu já não sei. Quais são os seus laços que te aproximam com tanta intensidade? Por isso que nós nos reencontramos tanto, nossas famílias espirituais. Nós nos amamos, não tem um laço maior do que este. O amor, isso nos atrai, isso nos torna cada vez mais unidos e capazes de juntos vencer desafios e evoluirmos com eficiência muito maior. Isso aí. Pessoal, mais perguntas. A Kátia Arcila. No meu trabalho, como assistente social... eu também sou assistente social, Kátia, que lindo. Nos encontramos. Já vi muitas mulheres que não engravidavam. Depois que adotaram, algumas engravidaram. Quitaram seus karmas? Olha, eu posso até tentar responder essa, porque, na verdade, não vou responder. Eu vou dizer o que eu assisti. Um programa que o Divaldo estava respondendo sobre adoção. E surgiu essa pergunta. E aí ele disse que muitas vezes a própria condição, a própria pressão de ter um filho, que quando o casal, a pessoa adotava, ela
se curava daquilo, mas não necessariamente era um karma. Às vezes era só uma condição mesmo que ela se impunha. E a tranquilidade e o ver que consegue e a situação de já ter um filho possibilitava, mas foi o que eu entendi. O corpo meio que se organizava e ela conseguia ter um filho. Nós temos, sim, o psicológico é muito forte, né? E ele somatiza muitos problemas. Então, quando nós estamos bem resolvidos, até o nosso corpo trabalha melhor, né? Sim. Realmente isso é muito comum. Agora, nós temos tantos casos e não só de impeditivos biológicos, mas também pessoas que se sentem penalizadas. Muitas das vezes cometeram um equívoco numa fase inicial da sua vida, de muito medo, muitas vezes cometeram abortos, né? Ou abortos espontâneos ou abortos provocados, e ela sente aquela necessidade de suprir, entre aspas, aquele momento de falha. E quer resgatar. E é nobre, muito nobre. Imagine, ó, eu falhei porque eu impedi uma criança de vir ao mundo, mas agora eu estou mais consciente, jamais vou fazer isso de novo. Eu gostaria de começar a reparar esse meu erro, porque eu quero dar oportunidade, quem sabe, aquela alma que vira para mim, é meu filho querido, que eu não deixei vir, agora pode vir, que tal? E eu tenho essa oportunidade. Imagine que fantástico. Sim. É o processo da vida te dando a oportunidade de reparar os seus erros e crescermos cada vez mais positivamente, sem se culpar. Sim. Sabe? É um processo positivo, altamente edificante em nossas vidas. Muito bom. Então, Kátia, pode ser que sim, pode ser que não, como muitos casos particulares é difícil, né? A gente dizer sim, é esse o caso, mas pode ser que vá por esse caminho. Gente, podem mandar suas perguntas, suas experiências, se vocês estão achando legal, se a transmissão tá boa, o som tá bom, o áudio tá bom, a imagem tá boa, fala aí pra gente, conversa com a gente, não sejam tímidas, tá? Tem mais coisa pra gente ler? Da Thaís Dias Garcia. Conheço uma criança que foi adotada, adoção tardia, mas fugiu da casa da família adotiva que a queria muito. O órgão legal responsável pela criança conseguiu localizá-la na casa da avó biológica e a realocou no abrigo, mas os últimos pais adotivos estão desolados e sem entender onde erraram, porque já tinham conseguido sua guarda provisória. Como consolá-los? É uma questão, assim, realmente complexa, né? Na verdade, o processo de adoção, como nós dissemos, é uma adoção, ela envolve não somente a adoção do casal para com a criança, mas a criança para com o casal. Ela é uma via de mão dupla. Quando o processo falha nesse processo de integração, o risco de acontecer isso é grande. Então, é por isso que ele administrativamente, ele é multidisciplinar. Envolve muita técnica envolvida. O amor é fundamental, mas nós temos que lembrar que tanto por meio da adoção, mas também pelos laços materiais da consanguinidade, nós podemos receber no nosso seio, do nosso lar, pessoas que nós temos grandes dificuldades em encarnações anteriores. Nós temos muito assunto para resolver entre não necessariamente grande afinidade. Quando a gente está lá para programar a nossa encarnação, que a gente está vendo ter uma visão geral da coisa, a gente se sente super capaz. Não, eu vou encarnar, eu vou ser filho daquela pessoa que eu detesto, mas nós vamos aprender a suportar um com o outro. Quem sabe a gente começa a se amar e vai dar certo. E resolve. Nós caímos na matéria. Vem o véu do esquecimento. Aflora nossos defeitos, né? E as sensações de antipatia, nossas inimizades, mesmo sendo com laços consanguíneos. E fraquejamos, desistimos, abandonamos, exercemos o nosso livre-arbítrio de uma forma não ideal. E às vezes não abandona, mas abandona no dia a dia, né? Aquela coisa do afastamento, da despreocupação. Agora, também. O amor pode tudo. Como eu posso consolá-lo? Pais que estão passando nessa situação, eles têm que aprender a exercitar a sua caridade da forma mais plena. E lá no Livro dos Espíritos, na questão 886, tem uma resposta fantástica, que se nós aplicarmos isso, nós conseguimos resolver todas as soluções, todos os problemas. Lá, os espíritos perguntavam o que era caridade, tal qual Jesus entendia à época. E vamos lembrar do? BIP. BIP, BIP, BIP. B de benevolência. Benevolência para com todos. Indulgência para as imperfeições alheias. Temos que ser indulgentes para com os outros. E P,
perdão das ofensas. Se todos nós aplicarmos o BIP, a benevolência, a indulgência, o perdão, aos poucos nós vamos conquistando, nós vamos conseguindo atrair de volta aquelas ovelhas desgarradas, aqueles nossos entes que os laços ainda estão ainda um pouco tênues, um pouco fragilizados, porque nós já erramos algumas vezes com eles, e vamos conquistando, vamos tornando esses laços mais fortes, com muito amor, com muita benevolência, com muita indulgência e com muito perdão. Pessoal, próxima pergunta, do Alexandre Mulder. No Evangelho de Kardec diz que sempre reencarnamos no mesmo círculo familiar. Então, minha pergunta é, se adotando uma criança de outra família, se eu não estarei separando ela de sua verdadeira família escolhida por Deus? Ou, na verdade, ela está indo para a família certa. E na verdade, quem disse que a outra família também não é sua? Também. Não é verdade? A família, como você falou, a família só cresce, né? Só cresce. Na verdade, nós temos que ter a convicção que existe um controle e um planejamento espiritual muito grande. Existem planejamentos que podem ou não dar certo. Quando não dão certo, a própria espiritualidade nos ajuda a replanejar. Esses replanejamentos acontecem até durante a nossa própria vida. Recalculando a rota. Recalculando a rota. Aquele GPSzinho mesmo falando, você errou esse caminho para a direita, vamos ter que procurar outro caminho para poder Vai ter um retorno lá na frente. Nós exercemos nosso livre-arbítrio. Podemos exercer de uma forma ideal ou não. Mas toda vez que acontece uma situação dessa, tenha certeza, são reencontros que estão acontecendo. Nós temos muito assunto para resolver com muitos espíritos que cruzaram a nossa vida durante as várias existências que nós tivemos. Cada vez mais, nós vamos agregando pessoas ao nosso lado. Nós vamos tirando as nossas inimizades, vamos tirando os nossos desafetos e conquistando-os, passando a ser pessoas afins. Nós podemos ser afins até dos defeitos, mas como nós estamos evoluindo juntos, nós vamos tirando os nossos defeitos, cada vez mais adquirindo mais virtudes e cada vez aumentando mais o nosso laço. Vai chegar um dia que essa família espiritual vai também se unir com aquela outra família original que ele estava. E vamos nos tornar uma família ainda maior. E vamos crescendo a nossa família. Crescendo até nos tornarmos uma família universal. Exatamente. Não tem essa coisa da família, né? Uma família, outra família, minha família, outra família. O objetivo mesmo é nos tornarmos uma família só. Uma família universal. Qual que a gente vai ler agora, gente? O Fábio Porchat. Fábio Porchat. Quase que é o Fábio Porchat. A educação de uma pessoa adolescente é mais complicado do que a adoção de uma criança? Muito boa essa pergunta. E eu vou até fazer uma nova pergunta para você. Imagine se esse adolescente fosse Chico Xavier. Seria mais difícil? Ou se esse adolescente fosse Divaldo Pereira Franco? Seria mais difícil? Mas é mais raro a adoção de adolescentes, certo? É verdade. Estatisticamente falando, as crianças que estão por volta dos 7 anos já têm uma dificuldade muito grande de serem adotadas. Porque o Brasil, creio que essa é uma tendência até mundial, a preferência, a maior parte dos casais, das pessoas interessadas, eles querem crianças recém-nascidas. Até mesmo para ter total domínio desse processo de educação. Sim. Mas também eles querem crianças recém-nascidas que se pareçam com eles, que é um outro desafio. O Brasil, nós somos um país de um grande percentual de negros. Então, a maioria das crianças, elas são negras, grupo de irmãos, com idades diferentes. Então, as crianças que elas vão ficando um pouquinho mais velhas, elas vão cada vez mais tendo a menor probabilidade de serem adotadas. Quando chega por volta dos 12, 13 anos, é quase uma certeza que elas não vão ser adotadas mais. Porque é muito raro, principalmente se ela tem irmãos. Uma família vem, tem um filho, tem um irmão de 7, um irmão de 4, um irmão de 12. Como é que nós vamos separar isso? A justiça tenta não separar. Mas às vezes fala, não, eu quero só o de 4, eu não quero o de 12. É complexo. Mas existe um meio termo desse processo. Existe algo que nós chamamos de apadreamento afetivo. Porque o processo de adoção, quando finalizado, ele finaliza com a certidão de nascimento, no qual a criança passa a ter o seu sobrenome. E isso é eterno, é irrevogável. Sem isso não tem como desfazer. Vai ser seu filho eternamente ali perante a lei. Mas existe o apadrinhamento afetivo. Não há este vínculo legal, mas qualquer um, depois que se habilitar e passar pelo processo legal, ele pode escolher determinadas crianças em abrigos e apadrinhá-los. Não serão seus filhos, mas ele pode educá-los, auxiliar na construção do processo moral,
pagar a escola, pagar plano de saúde, ajudar a fazer dever de casa, a criar essa criança, ajudar na criação, mesmo ela que morando ainda no abrigo. Ela pode ir visitar, passar o final de semana na sua casa. Tem um vínculo, né? Tem um vínculo e uma referência. Uma referência, isso. Porque quem cresceu sem pai, sem mãe, sem referências, sabe como é bom ter um pai ou uma mãe e como é bom ter alguém que possa ser uma boa referência, porque referência também tem ruim, né? Mas uma boa referência para ajudar nesse processo evolutivo é fundamental. E nós temos ainda essa outra opção. Eu não tenho coragem, não tenho condições de adotar um filho. Mas você pode ser um padrinho afetivo. Mas e aí, respondendo, Fábio, que a gente mudou um pouco de assunto, Fábio, desculpa. É mais difícil ou não? Aí você estava começando a responder. Isso. Depende que alma veste esse corpo. Que alma veste esse corpo? É claro que, pedagogicamente, temos momentos que os processos de educação são muito, muito eficientes. Mas, de acordo com a idade que essa alma venha a estar conosco dentro do nosso ambiente familiar, nós vamos ter que mudar as nossas metodologias de ensino e de aprendizado. Na verdade, quando um adolescente ele chega em sua casa com outros valores, talvez nós tenhamos que desconstruir os valores negativos, talvez nós tenhamos que entender e aprender os valores dele e aceitar esses valores anteriores dele. E vamos construir juntos novos valores. Talvez o valor a ser seguido não seja 100% meu, nem 100% dele. Mas nós vamos construir. E para isso nós temos muitas referências. Está aí Jesus, está aí o Espiritismo, para nos dar excelentes referências. São as únicas? Não, realmente não são. Mas eu te afirmo que são excelentes para nós construirmos juntos esse processo de educação. Não posso dizer, seria egoísmo da minha parte falar que a doutrina espírita é o melhor caminho. Não. Para nós é o melhor entendimento, mas para outros não. Mas o exemplo do Cristo, esse é indiscutível. O amor, o auxílio ao próximo. Então nós podemos educar uma criança em qualquer idade. Nós também não podemos aprender? Nós, adultos, também não podemos mudar os nossos valores, a nossa forma de agir? É possível. Exige um pouquinho mais de dedicação, um pouquinho mais de carinho. Perfeitamente possível. É isso aí. Agora, outra pergunta. Gente, manda pergunta pra gente, manda comentário, que a gente quer conversar com vocês, né? A gente tá aqui ao vivo pra isso. Vamos à pergunta do Cristiano Zanini. Vocês comentaram sobre a adoção por casais homoafetivos. Qual a visão espírita sobre esse fato? É muito interessante. Na verdade, o espiritismo ele não entra em nenhum tipo de comentário que é proibido, que é errado, Sim. que é certo. Não. Sobre nada na vida, inclusive. Na verdade, ele quer que os pais façam o papel de pais, que exista amor, exista cuidado e que exista a responsabilidade de se cuidar daquela alma e de ajudá-la no progresso. Este objetivo, ele não está entrando em mérito de opção sexual, de sexo, ou de forma, ou da forma de como esse filho veio parar na sua Sim. família. Não, pelo contrário, nós temos muitas passagens, inclusive, muitos espíritos mensagens belíssimas, que falam sobre a nobreza do processo de adoção. Mas, perante a nossa justiça, a maioria dos juízes hoje, eles são favoráveis ao processo, desde que a pessoa, como qualquer um outro, seja habilitada dentro dos parâmetros que eles analisam. Porque é preferível que essa criança tenha alguma referência, alguém que os cuide, que cuide deles, alguém que possa ajudá-los a enfrentar a vida com amor, com carinho, com respeito, com dignidade, do que ele está, entre aspas, abandonado num abrigo que não consegue oferecer talvez as mínimas condições de sobrevivência. É isso aí. Douglas Ryan. A adoção de uma criança estaria programada no planejamento reencarnatório? Boa! Se não, como procederia esse espírito depois do desencarne? Continuaria em sua família adotiva ou voltaria à sua família geradora? Muito interessante essa pergunta. Até porque, né? Ed, muitas vezes o processo para a criança chegar numa situação em que ela deve ser adotada, ela passa por situações não muito
como é que eu vou falar? Não são boas, né? Às vezes até traumáticas, enfim, situações difíceis. E isso faz parte do planejamento? Olha, muito interessante. Eu para responder essa pergunta, eu gostaria até de chamar vocês e fazer um convite. Leiam um livro Memória de um Suicidas. Num determinado momento, os espíritos que foram suicidas na sua última existência terrena, eles já no processo avançado de recuperação, já estão no plano espiritual, em verdadeiras escolas, eles começam a planejar a sua reencarnação. Aí os mentores espirituais vão atrás das famílias mais possíveis de receber esses antigos suicidas como pretendentes a serem filhos e reencarnar. E muitas famílias que já estão encarnadas são levadas no plano espiritual durante o sono. E existem entrevistas, conversas. E os mentores espirituais, em determinado momento, chamam um casal e falam assim: olha, temos oportunidade de vocês que estão querendo ter muito filho. A mãe é um ser especial nesse capítulo reencarnatório. Fica muito feliz, muito contente, mas quando o mentor espiritual fala que ali é um espírito que foi suicida, eles batem o pino e desistem. Não, eu não quero. Eu não quero. E vai muitas desistências de vários pais porque recusam a ter um filho por meio biológico. Parece o processo de adoção aqui, né? Imagina, exatamente. Porque vem os preconceitos. Sim. Vem os preconceitos. Mas também todo o cuidado, né? De fazer entrevistas, de procurar um perfil, de... E muitas das vezes a espiritualidade sabe como é, sabe que aquela alma precisa ir para aquela família. Ela dá um jeito de o processo não ser, talvez, pelas vias biológicas. Vamos esperar aquele casal ter a maturidade, alcançar o discernimento necessário. E lá na frente podemos reinserir essa alma por meio da adoção. Eles vão se encontrar. É apenas um caso. Não estou dizendo que todos são assim, mas certamente algo tão sério, tão grave no processo de evolução do espírito, isso é muito planejado. Existe um planejamento muito preciso, muito minucioso. Nada é por acaso. Não cai uma folha de uma árvore sem que Deus não saiba, sem que Deus autorize. Então, realmente existe um planejamento. Agora, claro, é planejado. Nós não conseguimos, encarnados, seguir o nosso planejamento por falha do nosso uso, do nosso livre-arbítrio, por equívoco. Muitas das vezes há necessidade de um replanejamento. Vamos replanejar a espiritualidade, ele vai dar o seu jeito, vai dar os seus pulos, né? Para poder conseguir que nós nos encontremos de alguma forma nesse caminhar evolutivo. Agora, realmente existe um planejamento. Nada é por acaso. E nós espíritas, que temos essa consciência das vidas anteriores, é mais fácil de entender esse processo. O que se torna algo desafiador para quem não acredita na existência de um espírito, para quem não acredita na existência, nas múltiplas existências, né? Nas possibilidades de estarmos nos reencontrando no nosso caminhar. Realmente está um pouco mais desafiador. Gente, faltam só 12 minutos para ser exata, então mandem as suas perguntas, seus comentários. Não sei se alguém aqui caiu de paraquedas, aqui que é isso que a gente está assistindo. Essa aqui é uma transmissão ao vivo do vlog Minha Nada Mole Encarnação, que tem vídeos curtinhos. Toda quinta-feira sai um vídeo novo no canal da FEB TV. A gente fala para os jovens, sobre juventude, espiritismo, um pouquinho aí da nossa vida. E agora, todo mês, a gente tem um encontro ao vivo, que tem sido às terças-feiras, uma terça-feira de cada mês, pra gente falar sobre um tema específico, juntar aqui com a gente colegas e que tem até mais aval para falar de certos assuntos, e a gente bater um papo. Vocês devem conhecer a FEB TV, vocês podem acessar todos os programas da FEB TV pelo canal no YouTube, também pelo Facebook, tem a página, e também pelo site da FEB TV. E sejam muito bem-vindos se é a primeira vez que vocês estão assistindo algum programa desse canal. Se vocês também puderem gostar, se vocês como é que eu falo isso? Vocês puderem ajudar a gente a continuar com esse estúdio e fazendo todos os programas que vocês podem ver no canal, vocês podem entrar no site da FEB TV e acessar o Gotas de Luz pelo YouTube. E aí vocês vão poder acessar canais exclusivos, conteúdos exclusivos, e ajudar ao mesmo tempo a gente a manter todo esse programa aqui, pelo Gotas de Luz, beleza?
Mais um comentário, uma pergunta do Tiago Lírio. É possível que filhos adotivos tenham sido filhos biológicos em encarnações anteriores? Sim, Tiago, é possível que eles tenham sido filhos. Ou pais, ou irmãos. Pais, ou irmãos, ou mães, ou amigos, ou namoradas. As nossas relações anteriores podem ser muitas possibilidades. O importante é sabermos que se esses filhos hoje estão conosco, ou por meio biológico, ou por meio de adoção, é porque nós temos um laço de responsabilidade, um laço mútuo de afeto, de carinho que precisa ser cada vez mais fortalecido. Temos um compromisso um com o outro, independente de qual foi a nossa relação, ou entre aspas, a nossa patente dentro da família. Se estamos no mesmo lar, dividindo o mesmo teto, com os nossos laços, sejam eles sanguíneos ou espirituais, nós temos a missão de cuidarmos uns dos outros e progredir cada vez mais. Não adianta um só sair correndo e evoluir na frente. Não, vamos dedicar a ter eficiência na evolução, mas vamos olhar para trás da nossa família espiritual e ajudá-los nesse processo de evolução. Muito bom. Então, galera, acompanhe a nossa página do Facebook. Estamos recebendo uma mensagem aqui. Realmente o nosso encontro já está indo para o nosso final. Então, se quiserem mandar algum recadinho aí, mandem agora para dar tempo da gente ler e comentar. Muito obrigada por vocês estarem assistindo. Já deixo um beijo aí para todo mundo. Ó o Dalmo. O Dalmo acabou de mandar aí uma coisa. Talvez a gente quando dê tempo de ler. E aí, como eu já falei, toda quinta-feira tem vídeo novo no canal do Minha Nada Mãe Encarnação. Tem outros programas da FEB TV também muito bons, vocês devem conhecer, ou se não conhecem, por favor, conheçam. Entrem lá no canal do YouTube, FEB TV, e toda quinta-feira tem vídeo do Minha Nada Mãe Encarnação. A gente já tá há um ano no ar, já desde 7 de janeiro de 2016. Então tem muito vídeo, se você não conhece, tem muito vídeo pra você ver. E se você já viu todos, quinta-feira que vem agora vai ter vídeo novo. Então vocês não podem perder. Imperdível. E o Dalmo, Dalmo, deu tempo da gente ler. O Dalmo Roberto Souza Júnior disse pra gente o seguinte: tenho 4 irmãos adotivos, num processo muito bem sucedido, em que temos a certeza de que estamos todos na família certa. Não foi uma pergunta. Que bom, Dalmo. É muito bom, né? Quando o processo dá certo assim, você tem essa... Na verdade... Às vezes mais do que quando é uma família consanguínea. Eu adorei esse comentário do Dalmo, porque muitas das vezes nós temos uma visão pessimista. Nós nos preocupamos muito mais com os problemas do que com as coisas boas. E eu te afirmo que todos os processos de adoção que eu conheço, os problemas são os mínimos e as felicidades são as maiores, são imensas. Os processos de adoção, eles são bem-sucedidos, quase em toda a sua totalidade. Tem momentos de dificuldade? Tem, como todos nós temos a felicidade ainda não é deste mundo. Nós não estamos aqui na Terra na excursão turística, não é verdade? Então, desafios existem, mas existem muitos e muitos casos de sucessos verdadeiramente, assim, que nos emocionam. Parabéns, Dalmo, e que mais pessoas possam ter essa coragem, essa vontade de ser feliz e ajudar a que outras pessoas sejam felizes também pelo processo de adoção. Teria algum exemplo em que a adoção se mostra uma aprovação para os pais adotivos? Isso é muito interessante, porque existem processos de adoção no qual que as crianças que estão chegando no nosso lar, na nossa casa, muitas vezes trazem, por exemplo, doenças, comorbidades, coisas, dificuldades, e tem almas que realmente recebem no seu lar crianças que mal podem sair de uma cama. Então, é um desafio ainda maior. Eu acredito que ser pai já é uma aprovação, independente de qualquer situação. E você tem que passar com sucesso nessa prova. Deus espera isso de todos nós. Mas tem casos realmente que vão exigir um pouco mais dessa dedicação. E nós que somos espíritas, podemos ter a consciência de falar que geralmente esses casos, eles trazem um contrato firmado, um desejo muito grande que nós assinamos lá atrás, um compromisso de ajudar aquela alma. Porque temos a necessidade de ajudá-lo. Ou porque o amamos muito, ou porque lá atrás erramos muito com eles. Então, todas estas provas serão vencidas com amor, dedicação, carinho
Foi assim que o Cristo nos ensinou: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É infalível. Uma última pergunta rapidinho aqui, porque eu acho que vai dar tempo mesmo. O Thiago Lírio perguntou: quem tem o papel mais importante no processo da evolução espiritual? O pai adotivo ou o filho adotivo? Dá pra saber? Será aquele que tiver maiores condições de ajudar um ao outro. Aquele que sabe mais, estar mais preparado, ele tem o dever moral de ajudar aquele que não tem tantas condições. Se o pai é o problemático e o filho é o mais capaz, que seja o filho o maior responsável pela evolução dos dois. Se é o pai que é o mais preparado, ou a mãe, que sejam eles o maior responsável. Que juntos possam se dar as mãos, enfrentar todos os obstáculos, seguir em frente, evoluírem e que sejam felizes. Exatamente, muito bom. Ed, muito obrigada. Já passou lá 1 hora. Foi muito bom ter você aqui pra gente falar desse tema, que eu sei que é tão importante pra você e eu acho que demonstrou todo o carinho que você tem com isso pro pessoal que tá assistindo. Muito obrigada. Eu que agradeço. E galera, adoro vocês. Conto com a experiência de vocês, com a vontade dessa galera jovem de transformar esse mundo. Sejam exemplo para todos nós. Sigam o Cristo e contem com o Espiritismo para ajudar todo o seu caminho. É isso aí, galera. Se você conhece alguém que gostaria de ouvir sobre esse tema, mas não pôde estar aqui ao vivo com a gente nesse momento, esse vídeo vai ficar salvo imediatamente agora no Facebook e daqui uns dias, depois de uma pequena edição, ele vai para o YouTube também. Então vai ficar disponível para vocês assistirem quando vocês quiserem, reverem ou passarem para quem não pôde assistir agora ao vivo com a gente. Muito obrigado por vocês ficarem aqui com a gente essa noite. Foi muito interessante o assunto. Obrigado pela participação, pelas mensagens, por todo o carinho que vocês têm com a gente sempre. E lembrar que mês que vem a gente vai ter uma outra live sobre um outro assunto com outro convidado, mas sempre nesse estilo aqui do vlog, desse bate-papo. Sempre muito à vontade. Muito obrigado e até quinta-feira agora tem vídeo, mas até mês que vem ao vivo. Muito bom. Tchau, galera!